vim trazer uma reflexão para você. Vamos supor que todos os dias você tem um gasto de R$ 30. Todos os dias sai da sua conta bancária R$ 30. Não importa se é para você comer, abastecer seu carro, mas vamos pensar que todos os dias você tem esse gasto de R$ 30. Pois bem, se por acaso você começar a todos os dias só ter R$ 20 na sua conta, então se eu gasto todo dia R$ 30, eu teria que repor, que depositar nessa conta supostamente R$ 30, concorda? Mas também a gente tem que entender que existem os percalços do caminho, então pode ser que tenha um dia que eu vá gastar R$ 35, outro dia R$ 40, mas partindo do pressuposto, se eu gasto R$ 30 todos os dias, eu preciso repor esses R$ 30 todos os dias. Até aqui, tudo bem, certo? Vamos supor que todos os dias você continua gastando esses R$ 30, mas você só repõe na sua conta R$ 20. Você vai falar assim, Gi, mas são só R$ 10 por dia. Eu fiz a conta, porque a gente tem juros compostos no Brasil. Se todos os dias você ficar devendo R$ 10, no final de um ano, você está devendo R$ 4.550. Daí virou muito dinheiro. Não são só os 10 reaisinhos. Mas porque eu, como naturopata, estou falando isso para você? Porque em termos de energia e vitalidade é a mesma coisa. Então eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que todos os dias eu gasto 30 de energia. Mas, como eu falei ali do dinheiro também, vão ter dias que eu vou gastar 35 de energia, vão ter dias que eu vou gastar 50 de energia. Então, supostamente, eu deveria, no mínimo, repor essa mesma energia. Então, eu dou um exemplo sempre com 100, que eu acho que fica mais fácil. Então, eu falo para a pessoa, imagina que você gasta todo dia 100 de energia. Entre o estresse que você passa para fazer sua digestão, para você ter foco no trânsito, para tudo você gastou 100 de energia. Então você precisa repor esses mesmos 100 de energia no mínimo. E como eu reponho? Naturopatia integrativa, minha alimentação, se eu tô bebendo água suficiente, como foi o meu sono, qualidade, quantidade, suplementação, atividade física, é tudo isso que eu deposito, que eu faço a minha conta de energia. Mas eu sempre ensino para todo mundo que eu atendo o seguinte, olha, se você gasta 100 de energia, vamos todos os dias repor 110? Porque assim como existem os juros compostos do negativo, existem os juros compostos para o positivo. Então, vamos repor 110. Por quê? Porque pode ser que um dia eu não gaste 100, eu gaste 120. Então, se eu todo dia pus um pouquinho a mais, eu tenho essa gordurinha da minha conta de energia sobrando. E pode ser que um dia não só eu gaste mais energia, como eu reponha menos. Eu não repus 100 naquele dia, ou porque eu não dormi bem, ou porque eu tô numa fase mais estressada. E é essa matemática que eu gosto que as pessoas entendam, para que elas entendam a importância do cuidar-se de forma integrativa, porque realmente não é só o óleo essencial que vai tratar, nem só a suplementação, nem só o sono, mas é o conjunto de tudo isso que vai culminar para que você tenha uma saúde, uma longevidade, uma saúde integral, certo? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Por esses dias, a gente está passando por uma demanda maior de tempo, de atividades, de compromissos. Então, eu sabendo disso, o que eu faço para me cuidar? Não abro mão do meu sono. Hoje eu pus o meu reloginho que acompanha o sono, eu dormi 7h55, porque eu já sinto e eu sei o quanto para mim o sono é reparador.
2, eu não deixo de ir na academia, mesmo aquele dia que a gente tá com preguiça. Quarta-feira, hoje que eu tô gravando esse vídeo é sexta-feira. Quarta-feira, a gente não tava louco de vontade de acordar 5:30 da manhã para sair pedalando, mas nós acordamos porque a gente entende que como a gente tá nessa demanda maior, mais do que nunca é importante o movimento, eu ter bons neurotransmissores, bons hormônios circulando pelo meu corpo. E eu já sei que a prática de atividade física é importante. E aí, o que eu aumentei e quero compartilhar com vocês coisas poderosas. Eu aumentei, por exemplo, usar esse adaptogênico do estresse. Por quê? O Adaptive, que ele é um blend de óleos essenciais, e eu tenho usado não só assim o Rolon, que ele é muito legal. O Rolon, gente, isso é Rolon, isso aqui é garrafinha, ok? Eu adoro ter o Rolon porque ele já tá pronto para usar. Aqui no meio do peito, atrás da orelha, nos pulsos. E o Adaptive, ele é uma fórmula muito incrível e poderosa porque ele é um adaptogênico. O que significa o adaptogênico? Que mesmo que uma pessoa esteja aqui, num estado mais para baixo, mais depressivo, ou uma pessoa que está aqui num estado mais acelerado, mais irritado, ele é um adaptogênico, ele traz você para o centro. E por que eu uso tanto a pastilha quanto esse aqui? Porque a fórmula desse é diferente desse. Um complementa o outro. A pastilha, eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem 60 pastilhas. A pastilha é isso aqui, essa bolinha bem pequenininha que a gente toma, que aqui tem a dose certa dos óleos essenciais que eu preciso. Então, quando eu sinto que eu estou numa demanda maior, ou por um motivo, qualquer motivo que seja, eu tô fazendo concurso e eu tô estudando mais, tem alguém doente na minha família, a gente tá correndo mais com as coisas. É importante a gente ter essa percepção e a gente previamente se cuidar, ok? Então, eu tenho usado o Adaptive, tenho usado muito o Balance, que eu já uso normalmente. Eu adoro pegar umas gotinhas, aplicar no meio da testa antes do banho, atrás da orelha, porque o banho vai potencializar. E tenho usado esses 2 olhinhos aqui no difusor, porque a minha pele tem receptores hormonais. Enquanto eu estou dormindo, daí eu coloco a lavanda, porque eu sei que a lavanda ela faz com que o nosso corpo produza mais melatonina, e com mais melatonina eu vou dormir melhor e vou ter uma regulação do ritmo circadiano. Então eu faço toda uma combinação no meu difusor de ambientes enquanto eu durmo. Então eu tenho meu terapeuta trabalhando comigo enquanto eu durmo. O que mais eu faço? Fiz um gelzinho, aqui tem moduladores frequenciais e um olhinho sagrado, que é o olhinho de nardo, e eu pego um pouquinho assim e aplico também aqui no timo, na testa e nos pulsos. E o que eu coloquei de modulador frequencial? Aqueles para acionar toda a minha barreira, para que me permite que eu tenha equilíbrio e saiba lidar com as demandas. E o que mais eu uso? Isso eu já uso frequentemente, já ensinei para vocês, que todas as noites aqui a gente toma o DDR Prime Acopaíba. DDR Prime, a sigla dele significa reparo aos danos do DNA. E nós envelhecemos, isso é normal. A meta, eu digo, e eu e o meu marido, a nossa meta é a gente morrer jovem com muita idade, porque é isso que é longevidade saudável. Nós fomos programados, e eu tenho um livro muito antigo de yoga que fala isso, mas hoje a ciência mostra pela questão de telomerase que nós fomos programados e organizados para viver 124 anos. Mas os livros antigos do Ayurveda falam, mas do yoga e do Ayurveda fala, a gente vai gastando a nossa energia. Então, ao invés de viver 124 anos, eu gastei mais daquela conta de energia, eu vou viver menos. E a copaíba.
atua no nosso sistema endocannabinoide, melhor do que THC, melhor do que o uso da cannabis, porque ele se encaixa perfeitamente nos nossos receptores de CBD 1 e 2. E aí o que eu posso fazer? Eu posso usar isso mais vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Como eu já falei para vocês mais de uma vez, do que eu tomar 3 gotas à noite, é melhor eu tomar uma gota de manhã, uma gota de tarde e uma gota de noite. Seu corpo é inteligente e aquilo que ele não precisa, ele não vai ter essa sobrecarga, mas ele vai descartar. Então você acaba usando um óleo essencial sem necessidade. Então eu tenho tomado de manhã, quando eu tô aqui à tarde e à noite também. Tudo isso para quê? Para, se eu estou gastando na minha conta de energia 150 e não o 100 normal, eu tô repondo ali uns 160. E isso é muito importante, e a gente ter esta percepção é muito importante. E sabe quando às vezes você tá estressado e você não percebe? Quando de repente você fala assim, ontem conversando com uma pessoa, falou assim, nossa, eu tinha certeza que eu tinha deixado a camiseta tal na gaveta e ela não tá lá, aconteceu alguma coisa. E quando foi ver, tava em outro lugar. Porque a gente tá tão estressado e não estamos presentes no momento presente. Então, essa pessoa precisa ainda mais cuidar do sono, principalmente, porque o sono é quem faz a nossa higiene, principalmente higiene cerebral, nossa higiene mental é muito importante. Mas um sono de qualidade e nos horários certos. É muito importante que a gente vá dormir antes da meia-noite. O sono que você tem entre 10 e meia-noite é muito mais reparador do que você vai ter o sono da meia-noite em diante. Então, por favor, faça higiene do sono. E é claro, se você está acostumado a dormir 2 horas da manhã, não vai ser hoje que você vai conseguir dormir às 10 da noite. Mas existem ferramentas que a naturopatia pode te ajudar para que você tenha esse ritmo circadiano mais bem regulado. Então eu vim trazer para você não só reflexões, mas realmente ferramentas que você pode fazer para que você entenda quando você está passando num período maior de estresse, está gastando mais da sua energia, que você possa estar repondo essa sua energia. E é claro que eu não deixei de tomar todos os suplementos que eu tomo, magnésio mais do que nunca. Nunca deixe de tomar magnésio. De 332 funções enzimáticas, o magnésio participa de 330. Então, a nossa saúde cerebral depende do magnésio e mais um monte de coisa. Eu não deixei de tomar todos os suplementos que eu tomo, mas eu aumentei isso. Então, Gil, então significa que você não toma o Adaptive sempre? Não. É quando eu percebo e eu tento antever. Eu já sabia, eu falei, nossa, essas 2 semanas aqui vão ser mais puxadas. Então, eu já comecei a me cuidar e vou me regulando. Nossa, meu estômago já não tá muito legal. Capricho de tomar mais o Zengest. O que mais eu preciso fazer? E essa autopercepção é muito importante. Mas eu não deixei de ter nem a minha rotina de óleos. Eu não deixo de tomar todo dia um cítrico que limpa petroquímicos do meu corpo, o On Guard, o Brief, o Zengest nas refeições, mas às vezes eu faço um plus e um algo a mais. E é isso que eu queria mostrar para vocês. É claro que quando você está junto comigo na jornada de naturopatia integrativa, mais assertivamente você vai fazer os seus tratamentos e os seus atendimentos, porque você vai me falar a sua demanda e eu vou te ajudar com os moduladores frequenciais, com suplementos, com alimento, com tudo. Mas entende que enquanto você não consegue fazer esse seu atendimento de naturopatia integrativa, quando existem essas demandas maiores, use essas ferramentas. O Adaptive é muito interessante e o Balance, se você não sabe, a proposta desse óleo essencial, que ele tem uma cor linda, incrível, deixa eu mostrar para você. Ele tem
bem um azulzinho, não sei se você consegue ver. O Balance, ele surgiu porque queriam ajudar pessoas num hospital que tratavam pacientes em cuidados paliativos. Então, tanto os pacientes sofriam muito, como quem estava junto com esses pacientes. E aí fizeram esta fórmula equilibrada de óleos essenciais para trazer o equilíbrio. Agora, é o conjunto, sempre vou falar. Mas quanto mais o seu corpo for impactado por tudo isso, é mais fácil você passar por essa demanda. Como eu sei tudo isso? Olha aqui, ó, todos os livros que todas as noites eu tenho a disciplina, e tudo na vida é disciplina, de ler no mínimo 10 páginas por dia. Tem os meus romancinhos água com açúcar que eu adoro, mas tem aqui os meus livros de menopausa, de óleos essenciais, e tudo isso você recebe nos meus cursos, nas minhas aulas e principalmente nos atendimentos que você faz. Mas lembra da questão dos juros compostos. E lembra que apenas R$10, apenas, que supostamente 10 vezes 365, né? Você junta ali, mas existem os juros compostos, se tornam R$4.550. Dependendo da taxa do banco, né? Porque tem banco que vai cobrar mais caro. E pensa que assim como existe isso na nossa vida bancária, existe na sua saúde. Porque, de novo, eu vou falar isso, eu não vou cansar de falar. Ninguém vai dormir normal hoje e acorda diabético amanhã. Ninguém vai dormir normal hoje e acorda hipertenso amanhã. São as demandas que eu vou fazendo, que eu vou construindo. E assim como eu tenho as intercorrências negativas, eu tenho as positivas. Hoje eu estava falando sobre isso com o meu marido. Metabolicamente falando, nós hoje estamos melhores do que há 10 anos atrás. Porque nós estamos nos cuidando ainda mais e nos dedicando ainda mais. Então, se eu pegar os meus exames de 10 anos atrás, hoje eu estou muito melhor. Então, consequentemente, se o meu exame metabólico está melhor, todo o meu organismo está melhor. Mas não foi de graça. É suplementação, é disciplina de acordar cedo para fazer atividade física, é disciplina de separar os suplementos, é disciplina de comer certo, é disciplina de beber muita água. A chave é a disciplina. Tem uma frase que fala que a disciplina vai te levar a lugares onde jamais o incentivo vai levar você. Então, é muito legal a gente ter incentivo, a gente ter pessoas nos incentivando, mas é a disciplina que te leva a lugares onde nenhuma motivação vai te levar. Então, é você entender que aquilo faz parte da construção daquela saúde e é um conjunto e é um quebra-cabeça. Então, existe a pecinha da atividade física, a pecinha da alimentação, a pecinha da suplementação, a pecinha do movimento, a pecinha do sono, a pecinha do estresse, e é o conjunto de tudo isso que faz com que culmine que você consiga formar o seu quebra-cabeça. Espero ter inspirado você para buscar cada dia mais saúde e equilíbrio. E os meus vídeos são longos? Sim, porque se você entendeu que você precisa se dedicar e quer conhecer mais a sua saúde, não é num videozinho e numa dancinha de 30 segundos que eu vou conseguir mostrar para você. Então, obrigada por estar aqui, parabéns por estar aqui, porque você está dedicando tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, para se conhecer, para saber mais, para que você tenha uma vida extraordinária. Até a próxima!